Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma mensagem da Palavra de Deus no canal Socorro dos Aflitos. Eu quero ler aqui a parábola do credor incompassivo, o versículo no capítulo 18, e também o 34, versículos 34 e 35, que diz assim: E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Olha aí, queridos, a palavra de Deus, ela nos afirma, que para chegarmos lá nos céus, nós devemos de passar por Jesus. E nem todos querem chegar lá. Almejar, desejar, todos querem, todos desejam, mas nem todos chegarão, diz as Escrituras Sagradas, porque para chegarmos lá nós temos umas passagens bíblicas que muita gente corta a volta para essas passagens da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas cortam volta não obedecendo as passagens bíblicas. E não adianta você me dizer que você mora dentro da igreja, você vive dentro da igreja, você é crente há 50 anos atrás, Se você não obedecer às Escrituras Sagradas, meu amigo, minha amiga, não tem salvação. Isso é geral. Isso é geral. Você pode estar bem enganado, viu? Você pode estar bem enganado na tua fé, na tua crença. Por quê? Nós encontramos muitos pontos na Bíblia Sagrada de advertências feitas por Jesus Cristo, de que se não observarmos e praticarmos as Escrituras Sagradas, não haverá meios de chegada lá. E aqui a gente encontra um dos maiores meios, de atrapalhos para aqueles que não querem obedecer aqui. A Bíblia mostra a parábola do credor incompassivo, um homem sem piedade, um homem sem misericórdia, que devia 10.000 talentos ao seu senhor. E diz as Escrituras Sagradas que ele foi ter com o seu senhor cobrou a dívida. E ele suplicou ao seu senhor que desse um tempo para ele, que perdoasse a sua dívida. Porque ele queria pagar, mas não tinha como. Então, as Escrituras que esse Senhor misericordioso resolveu perdoar a dívida dele. Está bom, eu vou te perdoar. Tu não tem como me pagar, eu te perdoo então. Tudo bem, disse ele agradeceu, saiu dali. E voltando, diz a Bíblia que ele encontrou um dos seus conservos que devia também para ele. Olha só. E diz as Escrituras Sagradas que ele resolveu cobrar a dívida desse devedor. E esse devedor também não tinha com que pagar. E esse devedor começou a implorar para ele por misericórdia, por piedade, que tivesse compaixão e piedade dele, que ele iria pagar um dia. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele não. Ele resolveu não usar de misericórdia e perdoar seu semelhante. Aproveitar a chance que Deus havia lhe dado de um perdão e perdoar também as faltas dos outros, ele não quis saber. Ele encerrou na prisão, diz a Bíblia, aquele devedor, e não deixou ele sair de lá enquanto ele não pagasse tudo que devia para ele. E diz a Bíblia que algumas pessoas ouviram o que ele fez, após ele ter sido perdoado a dívida dele, voltaram e contaram para o senhor dele: olha, lembra-te do fulano que tu perdoou a dívida, sim? Ele encontrou um dos conservos dele que devia também para ele, mandou prender ele. Enquanto ele não pagar, ele não sai da prisão. Então você veja o contexto aqui, amado. Fomos perdoados por Deus os nossos pecados, Fomos perdoados as nossas faltas. Fomos perdoados pelo Senhor os nossos pecados todos, as nossas brigas, as nossas intrigas, as nossas ignorâncias, as nossas faltas, os nossos lamentos, tudo fomos perdoados por Deus. Pois quando chegamos a Ele, devíamos tudo para Ele. E não tinha como nós pagar, na verdade. Ele nos perdoou as Escrituras Sagradas, nos deu o perdão das dívidas que tínhamos. Então, diz a Bíblia Sagrada que é para nós fazer o mesmo com aqueles que nos devem ofensas, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, nos criticam, nos caluniam, nos prejudicam, aquelas pessoas que não querem ter paz conosco. A Bíblia Sagrada que é para nós fazer a mesma coisa, perdoar as ofensas. E eu entendo que isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil para ninguém,
Muitas das vezes você é uma pessoa que luta, você é uma pessoa que batalha para viver em paz, mas as pessoas não querem ter paz contigo, né? Tem certos tipos de pessoas que já nasceram para ser tropeço na vida dos outros. Tem pessoas que nasceram para ser pedras no sapato dos outros. Entende? Por isso elas não conseguem nunca parar de perseguir, de perturbar, de incomodar tua vida, tua fé, né? Mas é necessário essas pessoas para nós nos aperfeiçoar, eu posso dizer assim, né? Que por causa destas pessoas nós vamos sendo aprimorados diante de Deus, vamos sendo lapidados pelo Senhor, né? Vamos praticando o amor, o perdão, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a misericórdia, a piedade. Nós vamos exercendo essas ferramentas, esses dons espirituais dados por Deus. Nós vamos desenvolvendo, na verdade, esses dons. E essas pessoas, muitas das vezes, e o pior é que não são somente aquelas pessoas lá de fora, que muitas das vezes são postas por pedras em nosso sapato. As piores pessoas são as de dentro de casa, né? Aquelas do nosso convívio diário, que nós temos que ir suportando a Bíblia Sagrada, ir engolindo, perdoando, amando, se compadecendo, para que elas também possam chegar. Aí se cumpre o que muitos pregadores têm dito, que está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eis a questão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tem uma diferença entre crer e perdoar. Há uma diferença entre você crer e perdoar. Sem o perdão não adianta você crer. Sem o perdão não adianta você dizer que crê. Quer ver? Dá uma olhadinha no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 35. Tem um versículo bastante interessante aqui, dito pelo próprio Filho de Deus, o Senhor, que disse assim. Olha só. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os doentes e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha só. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é para dar um tapa na cara do teu irmão quando ele te deu. Não é para dar um coice nele. É para dar o perdão. É para dar ajuda. É para você dar a Bíblia Sagrada, o alimento, quando ele está em necessidades. Quando ele está passando por uma luta, é para você dar amparo. Né? Para você dar proteção para aquela pessoa desprotegida, muitas das vezes, né? É para você dar proteção. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, disse o Senhor Jesus. E eu te faço uma pergunta bem simples. Em qual das pontas você deseja estar? Na ponta onde você vai ter que dar? Ou na ponta onde você precisa receber? Eu fico com a ponta do lado de cá. Eu fico com a ponta do lado de cá, onde mais bem-aventurada coisa é dar. Eu prefiro dar o perdão do que ter que receber. Né? Eu prefiro dar ajuda para as pessoas do que ter que receber a ajuda delas. Eu prefiro dar o amor verdadeiro para elas do que esperar o amor delas. Essa é a grande realidade. E Jesus falou que pelo multiplicar das iniquidades, o amor de quase todos se esfriaria, queridos. Então, o tempo é mau, as horas são más, as dificuldades elas têm se multiplicado, as igrejas elas têm escandalizado, o pecado ele tem entrado dentro das igrejas escancaradamente, as igrejas estão trazendo para dentro das suas doutrinas o mundo. Elas estão abrindo as portas para o mundo de uma maneira assombrosa, de muitas formas, né?
As igrejas estão abrindo as portas para que o mundo entre e conviva com elas. Elas vivem, eu posso dizer assim, de mão dadas com o mundo, bem tranquilo, sem mais nenhuma preocupação alguma, né? Eu estava examinando as escrituras hoje à tarde, lendo um pouco da Bíblia Sagrada. Eu estava lendo ali quando Deus fala, né, que não darás corte em tua carne, não farás imagens, tatuagens no teu corpo. Eu estava lendo isso, livro de Deuteronômio, estava imaginando, né? Uma coisa é você vir para Cristo Jesus tatuado, cortado, furado, rasgado, pelos talhos onde se colocam nas orelhas, na boca, nos seios, nas tetas dos homens, piercings e outras coisas nada mais, ferros atravessados, osso no nariz. Uma coisa é você vir para Jesus e ter praticado tudo isto na ignorância. Outra coisa é você estar dentro de uma igreja, né, conhecedor da palavra de Deus, e voltar lá para o mundo, praticar essas coisas, né? Retalhar o teu corpo, manchar, diz a Bíblia Sagrada, o teu corpo, é o templo do Senhor, marcar com tatuagem de tudo quanto é tipo de asneira e besteira. E não me vem crente com esse negócio de fé. Não me vem você, pastores de igrejas liberais, que incentivam os vossos membros a tatuarem nos seus corpos ali o nome de Jesus, dizendo que tem proteção, a tatuarem versículos bíblicos, a furarem seus corpos, a fazerem tatuagens bíblicas no seu corpo, porque isso aí não tem nada a ver com o Evangelho. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, é que nem esse mundanismo aí, né? É que nem esse mundanismo aí, que estão colocando, né? É o comércio, na verdade, o comércio dentro das igrejas, o mundo sendo trazido para dentro das igrejas. A Bíblia manda você colocar nos umbrais da tua casa, das tuas portas, nas paredes da tua casa, versículos que lembrem verdadeiramente a Deus, as suas promessas, a sua palavra, ao seu grande amor, ao seu juízo também. Isso sim. Manda gravar lá nas tábuas do teu coração as palavras de Deus. Agora, retalhar teu corpo para escrever versículos bíblicos, manchar o teu corpo com tatuagens, não, isso não. Adorno para as unhas com versículos bíblicos. Não, a Bíblia manda você brilhar através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que brilhar na tua vida. Não são versículos bíblicos entalhados no teu corpo, pintados no teu corpo, que vai dizer para o mundo que você é cheio do Espírito Santo, que você é uma luz. Mas sim, estar cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença verdadeiramente. O diabo não respeita corpo furado, cortado, de pendurado, tudo quanto é tipo de ouro, de prata, de joias no teu corpo. Ele não respeita nenhum tipo de pessoas envaidecidas dessa forma. O diabo não respeita pessoas assim. Ele respeita os homens, mulheres, jovens de Deus, que estão revestidos do Espírito Santo. Esses sim são. Ele respeita. Ele respeita. Indague a qualquer demônio para você ver o que eles temem verdadeiramente. Eles têm o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz mais. Que o que aformoseia o rosto de uma pessoa não são as vaidades da vida. Não são pinturas. Não são piercings. Não são imagens. Não são tatuagens de tipo algum. Mas o coração alegre. O coração cheio do Espírito Santo de Deus e do temor do Senhor. Isso aformoseia qualquer pessoa. Para que serve um piercing no teu umbigo, mulher? Ei, jovem? Para que serve?
É uma astúcia de Satanás para que você mostre a tua barriga. Não é? Para que serve? Para você começar a mostrar a tua barriga. Isso o Satanás achou meio de trazer para dentro da igreja. Agora tem essas igrejas mundanas. E a Bíblia Sagrada diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Então não se confunda com nomes bonitos de placas de igrejas e de gritaria dentro de igrejas dizendo que Deus está ali. Sendo que do altar está saindo águas sujas, contaminadas. Não estão saindo águas limpas. Águas limpas que saem do altar, elas limpam, elas purificam, elas santificam, elas abrem o caminho verdadeiramente para as almas chegar lá. Mas agora de trás dos altares está saindo tanta imundícia que você nem queira saber. São astúcias de Satanás. São atos do diabo. São pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus verdadeiramente. São pastores, líderes que nunca tiveram um encontro com Deus, porque se tivesse se encontrado com Jesus Cristo, jamais aceitariam isto e incentivariam os nossos jovens a viverem uma vida desregrada, miserável, como tem vivido a maioria. Então disse Jesus nas suas palavras que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí você se pergunta, o que tem a ver isso com o que o Senhor está falando? O que tem a ver isso com o perdão? Porque a falta do amor está muito grande. Quem sabe você possa me julgar e pensar assim, mas da maneira que o Senhor prega aí, pastor, o Senhor não ama ninguém, o Senhor não ama as pessoas. Não, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se é alguém que tem piedade, tem amor no coração pelas almas, sou eu. Isso eu posso afirmar para você. Você pode achar que eu estou pregando aqui, estou bravo, algo semelhante. Não, muito pelo contrário. Eu estou irritado com certos pastores e pregadores que ao invés de limpar as almas, eles estão contaminando elas outra vez com o mundanismo. Estão sujando elas. Estão fazendo com que elas fiquem cada dia mais parecidas com o mundo. Você deve de trazer elas para Jesus. Deus traz, na verdade. E você deve de ajudar elas a se limpar cada dia mais. Preparar o corpo. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele quer corpo, alma e espírito santificado, preparado, limpo verdadeiramente. Tá? Mas bem-aventurada coisa então é dar do que receber. De amor, de perdão verdadeiramente. Porque sem o perdão, meu amigo, eu sinto muito em te dizer, você não vai chegar lá. É muito triste. É muito triste. Alguns anos atrás eu estava pregando em uma emissora de rádio aqui. Eu me lembro bem que naquela noite o Senhor me disse, pode dizer com todas as letras, filho, que aqueles que não perdoarem do coração não chegarão no meu reino, não entrarão no meu reino. E quando eu falei essas palavras assim na emissora de rádio, choveu de telefonemas lá, pessoas me desaforando, pessoas zombando, pessoas dizendo que não é assim o evangelho que se prega, que não é assim desse jeito. Então, se não é assim, eu perguntei para alguns sábios, estudiosos, pessoas que vivem, estudando. Então, quer dizer que se não for assim, então o que Jesus falou também não é assim, meu amigo. Nem eu estou falando que o Senhor está falando, eu estou falando o que Jesus falou, eu estou repetindo o que Jesus repetiu, eu estou ensinando o que Jesus ensinou verdadeiramente. Se você do coração não dar o perdão, também não recebe de Deus. E não adianta vir com ladainha. Você pode procurar outras igrejas por aí, você vai encontrar igrejas que vão dizer para você viver assim que está bom. Era assim que as igrejas do passado faziam com o povo, diziam para o povo. Os escribas, os hipócritas, os fariseus, ensinavam eles a viver de qualquer jeito. Veio Jesus e apontou o caminho é por aqui, ó. Esse é o caminho. Perdoe no coração, senão tu não tem o perdão de Deus. Sabe por que Deus exige que eu e você perdoamos de coração aos nossos ofensores?
Pelo seguinte, porque ele está nos preparando com esse perdão de verdade. Não é que Deus quer te humilhar, entende isso? Não é que Deus quer te humilhar. É porque Deus quer preparar você. Porque Ele quer envergonhar o adversário. Porque o adversário sabe quando você perdoa de coração e quando você não perdoa. Não que ele seja onisciente como Deus para saber dos teus pensamentos. Mas a tua boca fala daquilo que está cheio do teu coração, meu amigo. O diabo ele fica sabendo de tudo que tu perdoa de verdade e o que tu não perdoa. Porque quando se perdoa de coração, se coloca uma pedra em cima e termina, né, a conversa. Encerra o assunto, a questão. Mas quando é perdoado de boca, o perdoador está sempre falando. Está sempre com aquela raiz de amargura ali no seu coração, pronta para brotar, diz a Bíblia Sagrada, criar braços e contaminar muitos que estão ao redor, diz a Bíblia Sagrada. É o que acontece. As pessoas rancorosas são pessoas que não perdoam. As pessoas amarguradas são pessoas que não liberam perdão. São pessoas que elas só querem receber, mas elas não querem dar. Entendeu? Elas querem receber perdão de Deus. Elas querem receber bênçãos de Deus, mas elas não querem dar bênção para os outros, elas não querem perdoar os outros. São pessoas que, infelizmente, pode estar pintada de crente como quiser, estar vestida de crente como quiser. Pode andar 24 horas de terno e gravata. Os homens, né, podem andar de terno e gravata, como muitos dizem. As mulheres podem andar com seus cabelões bem compridos, saias compridas, não usar nenhum tipo de vaidade no corpo. Não adianta. Se você é uma pessoa rancorosa, magoada, que não perdoa ninguém, as ofensas dos outros, minha amiga, meu amigo, eu sinto muito em te dizer, você não vai ter céu nenhum para ti. Tá? Você não vai ter céu se você não se arrepender e começar a dar de verdade o perdão. Eu sinto muito, você vai ter que, para chegar lá, vai ter que pagar um preço na hora da partida aqui que não será nada fácil. Eu já orei por inúmeras pessoas pela bondade e misericórdia de Deus. Eram pessoas assim que você ouvia elas falar, a vida delas era cheia do Espírito Santo. Né? Era cheia do Espírito Santo. Agora, e você pode estar se perguntando, mas então elas não eram pessoas que perdoavam? Muito pelo contrário. Eram pessoas rancorosas, magoadas, que não perdoavam ninguém. E a prova é que, em determinada ocasião, fui chamado para orar por um homem de Deus aí. Ele estava à beira da morte, estava mal. E chegando na casa desse homem, ele estava em cima de uma cama, vegetando lá. E orei por ele e tudo, né? E aí a esposa dele chegou e disse assim para mim, pastor Roberto, ele está assim, nesse estado, não mora nunca, sabe por quê? Ele não perdoa. Então você veja bem, Deus queria salvar a alma do seu servo, né? Mas foi preciso Deus colocar ele, deixar em cima de uma cama, padecendo no corpo ali, sendo afligido no corpo, sem poder comer, sem poder beber, vegetando, estercando-se, sem ter mais nenhum controle, para ver que ele não era nada sem o perdão de Deus. É assim a vida do ser humano, é a vida da pessoa, a pessoa que não perdoa, que não dá o perdão, como disse Jesus, porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A pessoa que não dá o perdão, ela pode até chegar no céu, mas vai pagar um preço desgraçado aqui. Não pensa que vai morrer assim, da noite pro dia, dormindo numa boa, sem perdoar os outros, porque não tem morte boa para quem não dá o perdão. Isso é verídico e bíblico. Quem não dá perdão não tem morte, não tem morte tranquila, meu amigo. Vai ter que pagar um preço desgraçado. Eu fui caluniado no passado. Eu fui caluniado por 3 pessoas de uma igreja, na época. E a que planejou a calúnia, ela caiu no hospital logo após ser feita uma oração por ela. Ela caiu no hospital e foi usar fraldas no hospital, pela calúnia que havia me feito. E essa mulher, ela ficou lá usando fralda por um tempo.
até que fui alertada de que se ela não me pedisse perdão, ela ia se estercar o resto da vida em cima de uma cama por muito tempo. Eu me lembro que chegou aos meus ouvidos um pedido de misericórdia. Essa mulher mandou dizer para mim que se eu pudesse visitar ela no hospital, porque ela tinha que me pedir perdão. Eu disse para ela: você quase me matou na fé, você destruiu meu ministério praticamente. Então é o seguinte, eu não quero ver a tua face mais aqui nessa terra. Vou te perdoar de coração, mas não quero ver mais a tua cara. Talvez você diga: pastor, isso aí não é perdão. Não, é perdão sim, Deus conhece o meu coração. Perdoei ela de coração, até orei por ela. Mas não quis mais ver a cara dele, pronto. Simples assim. E mandei dizer para ela que se ela fosse salva, ela me encontraria no céu. Caso contrário, não. Porque eu estou lutando para chegar lá. E tenho dado perdão para muita gente. Que a pessoa que prega a verdade, se esforça por viver na verdade, ela é perseguida, ela é caluniada, ela é difamada. A torto e direito. A pessoa que estende a mão semelhante ao próximo, ela é perseguida, ela é massacrada muitas das vezes. Ela é caluniada, ela é difamada. Sabe por quê? Porque não é para todos que Deus dá esse talento glorioso de falar a verdade, de expressar a verdade, ser amigo sincero teu verdadeiramente. Tem muitos amigos, né? Que te abraçam, batem nas tuas costas, mas são falsos com você. Eu não consigo ser uma pessoa falsa com ninguém. Eu não consigo mesmo. Por mais ruim que a pessoa seja, eu procuro ser sincero. Tem um caminhão de pessoas que me aprontaram um monte aí nesses 28 anos de caminhada com Jesus. E mesmo assim, logo na sequência, eu perdoar e outra vez estender a mão para elas, para ajudar, dar mais um passo. Não estou me gloriando aqui, estou mostrando para você que dar perdão é isso, é estender a mão e ajudar a pessoa que aos teus olhos ela não merecia mais a tua mão, amiga. Mas aquele que perdoa de coração estende a mão outra vez. É assim que Deus faz, amado. É assim que Deus faz. Quantas vezes nós erramos contra o Senhor e chegamos a Ele, Ele estende a mão outra vez e nos ajuda a caminhar. Quantas vezes você se desviou do caminho, fracassou, pecou, né? Se arrependeu, deixou e foi à casa de Deus outra vez, pediu misericórdia, Ele estendeu a mão outra vez para você e te ajudou você a caminhar. Aleluia! É este o exemplo que Ele quer que eu e você sigamos verdadeiramente. Tá? É esse o exemplo. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu tenho certeza. São muitas pessoas intrigadas dentro das igrejas. Uma vergonha dizer isso aqui, né? Para o mundo inteiro ouvir no YouTube aí. Mas é a verdade. Crentes intrigados uns com os outros, tomando santa ceia. Crentes intrigados de morte, participando do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. Pregando a palavra, cantando, que é uma maravilha. Parece um rouxinol cantando, um sabiá, um canarinho. Mas lá dentro do seu coração, odiando aquele irmão que deveu alguma coisa, aquela irmã, né? Não vai ter uma morte boa para ti. A tua morte não será uma morte tranquila. Porque quando a morte se aproxima de uma pessoa rancorosa e Deus quer salvar essa pessoa, acaba acontecendo o seguinte com ela. A morte chega e tenta arrancar ela da carcaça velha e Deus não permite. Porque a Bíblia diz que a morte, as saídas da morte pertencem a Jeová. Então a morte não pode nos tocar enquanto Deus não der o aval dele, dizendo que agora pode. Entendeu? Então são muitas as pessoas rancorosas, magoadas, que não perdoam, não dão perdão para ninguém. Tá? Que a morte vem buscar e Deus não deixa a morte levar. Então, elas são feridas no corpo. Essas pessoas serão feridas no corpo. Perderão membros do seu corpo até liberar o perdão. Eu já vivenciei pessoas que perderam partes inteirinhas do seu corpo, pernas, braços,
olhos, aleluia, para dar o perdão. Então não queira ter uma morte sofrida, doída, não queira cair na mão dos outros para você morrer. Caia nas mãos de Deus verdadeiramente. Se entregue, aleluia, nas mãos de Deus verdadeiramente. Se entregue nas mãos do Senhor, que é piedoso, misericordioso. Ele terá cuidado de você verdadeiramente. Mas perdoe teu semelhante, perdoe teu próximo. Se arrependa, se converta. Volte-se para Deus verdadeiramente, para o seu evangelho, para a sua palavra. Deixe de mesquinhez. Aproveita a ocasião que Deus te tem dado. É para ontem essa oportunidade dada pelo Senhor. É para ontem essa oportunidade dada pelo Senhor para a tua alma, para a tua vida. Eu tive que ajudar. Eu tive que ajudar algumas pessoas aí que elas aprontaram coisas horríveis. Sabe? Coisas que para a gente poder suportar foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu tive que ir para os montes. E lá em cima do monte eu chorei. Por mais de 30 dias eu fiquei chorando lá no monte. Aleluia. Para poder perdoar. Para poder perdoar. Porque eu não quero ter uma morte ruim. E pessoas que não perdoam, elas vão parar em cima de uma cama. E a morte vai chegar ali para querer matá-las e Deus não vai permitir. Deus vai permitir que apodreça o corpo em cima de uma cama. Que os vermes comecem a comer em vida esta pessoa. Eu já vi isso, tá? Eu já vi com os meus olhos os vermes comendo partes do corpo de pessoas vivas. Enquanto elas não se arrependeram de verdade e pediram perdão para os ofensores, não morreram. Não morreram. Então, há momentos em que você vai ter que, de verdade, entrar aqui em Atos 20, 35 e cumprir com essa palavra. Caso contrário, você não vai ter o perdão de Deus. O Senhor Jesus falou que se do coração tu não perdoar, tu não vai ter perdão. E eu te digo mais. Se você não buscar o Espírito Santo de Deus para Ele interceder diante de Deus por ti, você não vai conseguir. Pode acreditar nisso, você não vai conseguir. Ele diz a Bíblia Sagrada que quando você não tem mais força para nada, Ele que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, mostrando para Deus a tua deficiência espiritual. Mostrando para Deus a tua necessidade espiritual. Viu? Eu te aconselho, como amigo teu, busca Deus verdadeiramente, o seu Espírito Santo, para poder verdadeiramente perdoar o teu próximo, perdoar o teu semelhante. Talvez não seja fácil, né? É por isso que eu tenho colocado aí o WhatsApp. Quem sabe você é uma pessoa que não vai conseguir perdoar sozinha. Pastor, mas não cabe a mim perdoar, cabe. Mas às vezes precisa de um empurrão da oração de um justo. Não estou dizendo que eu sou um justo. Eu estou dizendo que eu fui justificado pelo Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que vou falar com muitas pessoas que não conseguem perdoar. Eu me lembro uma pregação que eu estava fazendo em uma emissora. Me ligou uma mulher, líder de um círculo de oração de uma igreja grande aí. Tá? Uma igreja denominada Santa dentro da cidade. E essa mulher, quando ela escutou a mensagem, ela ficou
O Espírito Santo trabalhou tanto na vida dela que ela não dormiu por dias. Aleluia. Ela não conseguiu dormir por muitos dias, o Espírito Santo martelando no coração dela. Tu não vai chegar no céu. Tu não vai chegar no céu sem perdoar. Tu não vai chegar no céu sem perdoar. Tu não vai subir se tu não der o perdão. Tu não vai conseguir. E essa mulher, passou-se 3, 4 meses. Um dia estou lá na igreja pregando. Era uma vigília de final de ano, me lembro bem. Para minha surpresa, eu olho lá para um canto, tinha uma senhora lá. Vestida de santa, segundo a igreja. Né? Vestida de santa. Vestida de santa. E depois, lá da meia-noite em diante, a pregação estava uma bênção, a oração também. Chegou o momento da reconciliação, né? Entre os irmãos, as irmãs, a Santa Ceia, enfim. E aí, daqui a pouco, aquela mulher pediu uma oportunidade, se eu dava. Eu digo, sim, senhora, pode passar aqui. Pastor, eu queria lhe agradecer muito. Há 3 meses atrás, o senhor pregou no rádio que a pessoa que não perdoasse não chegaria lá, e eu passei a odiar o Senhor aquela noite. Aleluia. Ela me disse, eu passei a detestar o Senhor, fiquei com tanta raiva sua que o Senhor não imagina. Eu cheguei a orar para Deus pesar a mão no Senhor, porque eu não gostei do que tu falou. Dilma, o que eu falei para ela? Ela disse para mim, o Senhor falou que a pessoa que não perdoasse não ia chegar no céu, ia para o inferno. Eu passei a te odiar por causa dessas palavras que o Senhor falou. Dilma, mas por que me odiar? Por quê? Ela, porque eu sou líder do círculo de oração da igreja tal. Ela falou só para mim. E eu não consigo perdoar uma irmã lá dentro. Amanda, Bestagaço, uma mulher líder de círculo de oração, não conseguia perdoar. Naquela noite o Senhor me encheu da sua graça, mostrando que verdadeiramente o empurrãozinho da oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Entende? E não é feio você se humilhar. Não é feio você se humilhar e pedir ajuda. É mais fácil você pedir ajuda e ser perdoado por Deus do que permanecer nesse pedestal do orgulho, como muitos fazem por aí afora. Ficam em cima de um pedestal orgulhoso. Porque eu sou o fulano, eu sou o Beltrano, eu sou o ciclano, eu sou a fulana de tal. Não vou me humilhar, pedir ajuda para ninguém. Dom não salva ninguém. Voz bonita não salva ninguém. Roupa bonita não salva ninguém. Vaidade não salva ninguém. Aparência não salva ninguém. O que salva é arrependimento, conversão sincera, vida cheia do Espírito Santo, luz do Espírito Santo, brilho do Espírito Santo. Esse salva. Esse faz o inimigo pensar 2 vezes antes de estender a mão contra você. Agora, aparência, vaidade, arrogância, é um prato cheio para o diabo violentar como quiser, se andar como quiser, diz as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus disse assim para os discípulos dele, alguns deles ali, dizendo, olha, tomem cuidado porque o diabo pediu para cirantar vocês como o trigo cirando em cima da peneira, fazer vocês pular como o trigo pula em cima da peneira quando está sendo chacoalhado o peneirado. Mas eu orei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. É necessário oração. É necessário um empurrão, muitas das vezes, em oração de um justo, para você acordar. Eu não tenho dificuldade em pedir oração para os outros. Quando estou sendo atacado, massacrado muitas das vezes, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu não sou trouxa, né? Não sou bobo de achar que eu sou alguém que não precisa da ajuda dos outros. Não, pelo contrário, meu amigo. Se tu quer ver alguém pedir chão, aqui ó, sou eu. Eu peço mesmo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então libere o perdão, libere o amor verdadeiro, libere a compaixão, dê misericórdia ao teu semelhante, ao teu próximo, e você vai ver o efeito que terá em tua vida. Tá bom? Guarde em teu coração essas palavras. E desde já me perdoe se você não gostou do que eu falei aqui. Mas são palavras de um amigo sincero teu, tá? Quem sabe um dia você vai me conhecer pessoalmente, até mesmo dizer assim, nossa, o senhor é bem diferente.
O Senhor é bem diferente de que quando está bravo lá pregando. Não, mas eu não estou bravo, tá? Eu estou bravo contra o cinismo, a hipocrisia que muitos estão por aí, como eu falei no começo, né? Incentivando, trazendo o mundo para dentro das igrejas, lameando as pobres das ovelhas ignorantes que não leem a Bíblia Sagrada. Tá, meu amado? Que Deus te abençoe e te guarde, né? Em nome do Senhor Jesus. Corta para nós lá, por favor.